Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma gravação rápida dessa nossa sequência de gravações sobre a metafísica, a ética, as grandes instituições e os problemas mundiais. Nós tivemos uma gravação dessas rápidas em que nós tratamos da metafísica, das relações da metafísica com as visões do ser humano e a importância disso. A importância da visão do ser humano, procurei explicar na nossa primeira gravação rápida, é total, é absoluta, né? Porque dessa visão de ser humano, como um dos aspectos centrais da metafísica, advém, ou seja, nós temos como consequência os princípios éticos, né? O que é certo, o que é errado, os deveres de cada um, direitos e deveres e assim por diante, e como consequência de valores éticos nós vamos criar, né, as grandes instituições sociais. E esse conjunto de metafísica, ética e grandes instituições é absolutamente decisivo para a criação dos problemas mundiais e também para as possíveis soluções consistentes, efetivas para esses grandes problemas mundiais que hoje muitos pensadores apontam como gravíssimos, né? Bem, então hoje nós vamos dar continuidade a essa sequência tratando da metafísica em relação às religiões e às filosofias, e em alguma medida a importância disso num mundo cujas elites são majoritariamente adeptas, né, do pensamento científico, ou o que eu chamo de cientificismo. Então, a visão de ser humano, já falamos isso na gravação passada, que domina as elites do mundo hoje, é uma visão, conscientemente ou não disso, é uma visão materialista, que vê o ser humano como uma estrutura genética e as suas experiências ao longo da vida. Quando nós acreditamos, né, e vamos ao longo de todas as exposições tentar mostrar que o ser humano é muito mais do que isso, e que se nós ficarmos restritos a uma metafísica tão pobre como essa, nós vamos gerar uma ética equivocada e vamos gerar instituições, grandes instituições sociais muito equivocadas, e que estão na base dos grandes problemas mundiais. Ou seja, se nós estivermos corretos, com a metafísica que nós temos hoje dominando as elites do mundo, não haverá soluções para esses problemas. Tão simples assim, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil de compreender isso. E é por isso que nós estamos fatiando esses conhecimentos que nos parecem necessários para compreender isso em várias pequenas gravações rápidas que nós chamamos, né? Então, eu tenho recebido comentários de queridos amigos dizendo que não é difícil, não é fácil acompanhar essas ideias. Elas parecem muito abstratas, até certo ponto sem relação com os problemas verdadeiros dos indivíduos e do mundo como um todo. Então, a única coisa que eu diria nesse momento que nós estamos iniciando essa sequência de gravações rápidas eu pediria a esses amigos que tenham paciência. Não é fácil mesmo acompanhar essas ideias. Nós estamos tratando, assim, no início de uma série de afirmações, como essa que eu acabei de fazer agora, né, que com a metafísica atualmente dominante no campo das elites, não tem solução para os problemas mundiais. Então, toda essa sequência de exposições, que vão começar com a metafísica, vão para a ética, vão para as grandes instituições e vão chegar nos problemas mundiais, é para poder dar instrumental de conhecimentos para as pessoas entenderem, ou discordarem, ou concordarem, mas pelo menos acompanharem o raciocínio que está sendo apresentado, as afirmações que estão sendo apresentadas. Então,
Em primeiro lugar isso, paciência. Né? Não desanimem, né? Procurem entender se uma exposição não ficar clara, assistam as outras. Além disso, o que eu queria, antes de entrar propriamente no tema, dizer para esses amigos, é que nós temos vários sites, eu faço questão de mostrar rapidamente aqui para vocês. Nós temos em todos os nossos sites uma seção lá no final que é sites, canais e páginas associados. Então aqui, se vocês entrarem aí, vocês vão ver vários sites, várias páginas no YouTube e alguns grupos várias páginas no Facebook e alguns grupos de discussão no Facebook que estão aí para auxiliar as pessoas, para discutir, para troca livre de ideias, críticas, enfim, o que for, né? Então, todos os nossos sites, qualquer um deles, lá no final vocês vão ter isso. Vocês pegarem as seções de um dos nossos sites, como esse que nós vamos tratar mais hoje, que é um site chamado O Humanitarismo, né? Então vocês vão ver que lá no final das seções vai ter sites, canais e páginas associados. Tá? No início de quase todos esses sites, aqui na apresentação, nós vamos sinteticamente esboçar esse panorama. Então nós vamos falar que este site, assim como os demais sites associados, que são vários, como vocês estão vendo, como esse, a Filosofia Perene e o Esotérico, o site sobre as obras de Anna Kingsford, o site Ideias para o Mundo Melhor, o site A Roda e a Cruz, o site O Evangelho da Interpretação, o site O Cristianismo Budista, o site A Fraternidade Universal como uma Lei, o site A Democracia do Futuro. Todos esses sites começam com uma exposição como essa, fazendo uma ligação com isso que nós chamamos de filosofia perene e a lei da fraternidade universal, que são questões metafísicas. Então, vejam, se houver alguma dúvida relacionada com algum desses pontos, vocês podem entrar num desses sites ou numa das várias páginas, né, que nós temos. Em qualquer um dos sites vocês vão ter esse apanhado dos sites e no final de todos os sites vocês vão ter apanhado de todos esses sites e mais lá no final as páginas, grupos e o nosso canal no YouTube, que também pode ajudar com as várias exposições que já estão lá e que com o tempo vão aumentar muito, né? Então aqui nós temos as páginas que nós temos no Facebook e os grupos de discussão. Tá bem, pessoal? Então esse é um aspecto que eu queria ressaltar. Tem um outro aspecto que eu queria ressaltar, que se vocês entrarem, por exemplo, né, nos meus perfis pessoais, que aliás nem estão aqui, mas tudo bem que não estejam. Se vocês entrarem no perfil Arnaldo Sisson Filho, então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês? Nesse perfil, Arnaldo Sisson Filho, lá no Facebook, vocês vão ter, assim como em várias dessas páginas, vocês vão ter um conjunto de 40 e poucas citações, todas elas importantes para a compreensão desse assunto. Então aqui eu estou nas fotos, né, as fotos lá no meu perfil pessoal, mas em várias dessas páginas tem todo esse conjunto de citações. Então vocês clicarem aqui, ó, vai, ideias regem o mundo, todos os assuntos ligam-se à metafísica, citação que eu já apresentei de Schumacher, grandes ideias do século XIX negam a hierarquia de níveis no universo, toda a questão do igualitarismo e as suas consequências. E aqui do lado, muitas delas, né? Por exemplo, aqui, ó, erguido o véu do simbolismo, todas as igrejas são similares, doutrinas básicas são idênticas. E isso é uma das coisas que eu vou tratar hoje. Então aqui, se você clicar aqui do lado, ó, ver mais, você tem toda uma longa citação a esse respeito. A importância de que, como dizia o filósofo católico romano Teilhard de Chardin, tudo que se eleva converge. Se há uma penetração profunda no simbolismo de todas as religiões, nós vamos chegar a um encontro de pontos de vista.
Isso é algo muito importante que eu pretendo tratar hoje. Mas, enfim, aqui há todo um conjunto de citações, não vou mostrar agora para nós não tomarmos nosso tempo, mas que eu convido as pessoas a, eventualmente, algumas dessas citações podem, e quando tem aqui, continue lendo, você clica aqui em ler mais ou coisa assim e tem toda a citação completa aqui do lado. Tá bom? São auxílios que nós estamos oferecendo para a compreensão. Vejam, o que nós estamos apresentando hoje, através desse conjunto de gravações rápidas, é o resumo de toda uma vida de buscas, de estudos, né? É muito difícil apresentar sinteticamente um vasto conjunto de conhecimentos. Então, novamente, há mecanismos instrumentos de auxílio nos vários sites, né, nos livros também que nós escrevemos, que estão aí também. Se você entrar ali nessas sessões, novamente vou mostrar, nas sessões dos sites, aqui você tem, por exemplo, Editora Roder Cruz. Aqui estão os nossos livros, mas não precisa, nesses sites aí, todos os nossos livros estão de graça, todos. Aqui nesse site que nós estamos vendo hoje, o Humanitarismo, você já tem aqui o livro Que há de errado com a política, Fundamentos para uma Verdadeira Democracia. Aí, tá aí, de graça, todos os capítulos e tal. E assim todos os nossos livros que são auxílios às pessoas também. Então vocês têm que ter paciência e não pensar que é possível entender tantas coisas assim num estalar de dedos, num clicar de tecla de computador. Precisa paciência, precisa estudo e assim por diante. Para as pessoas que quiserem realmente discutir, entender essas ideias, precisa ter paciência, tá bom, pessoal? Então, dito isto, vamos entrar no tema de hoje. O tema de hoje é metafísica e sua relação com as religiões e as filosofias. As grandes tradições religiosas e filosóficas que ainda estão atuantes, influenciando o mundo dos nossos dias, né? Então hoje nós vamos tratar das relações entre a metafísica e as religiões e as filosofias, grandes tradições religiosas e filosóficas que ainda estão atuantes, influenciando o mundo dos nossos dias. Qual a importância no mundo de hoje? Já falei isso em outras gravações. O mundo de hoje, as elites do mundo de hoje são dominadas pelo pensamento cientificista, pela ciência. Quando nós chegamos na maior parte dos cursos universitários, vão nos apresentar uma cadeira introdutória da metodologia científica. Também já falei isso. E ali a religião vai ser apresentada como uma coisa que era mais própria da antiguidade, né? E que mais recentemente o mundo desenvolveu a metodologia científica nos últimos séculos, 4, 5 séculos, né? E aí então nós chegamos a uma estrutura, uma metodologia de conhecimentos que é muito mais segura, muito mais verdadeira. Assim, as nossas elites, de modo geral, são ensinadas, né? Aqueles que chegam aos cursos de nível superior. Bem, hoje, portanto, nós vamos, de certo modo, argumentar na contramão desse pensamento dominante. Nós vamos dizer que a metafísica é muito importante, como já dissemos, e a metafísica que domina o mundo de hoje é uma metafísica rasa, superficial, que advém desse domínio cientificista e que vê o ser humano como uma estrutura genética e as suas experiências de vida. Ou seja, para nós questionarmos isso e, se for o caso, para nós termos hipóteses melhores a respeito do que é o ser humano, nós vamos ter que necessariamente adentrar o campo das religiões e das filosofias. Não apenas porque nesse estudo das religiões e das filosofias nós vamos encontrar um nível de conhecimento que vai muito além do que o método estritamente científico, moderno e contemporâneo nos permite chegarmos, né? Mas também porque esse estudo das grandes tradições religiosas e
filosóficas, nos permite, de uma forma lógica, que eu me atrevo a dizer de uma forma científica, nós compreendermos que o ser humano necessariamente é mais do que uma carga genética às suas experiências de vida. E isso faz uma diferença enorme para a ciência, que é dominante, repito, no campo das elites da nossa época. E insisto tanto nessa questão das elites, nós ainda não tocamos nesse ponto, isso virá nas próximas gravações. Nós vamos procurar mostrar a tremenda importância dessa fina camada da sociedade, que vai estar em torno de 1% da população adulta do mundo, que decide tudo na sociedade. De novo, isso é uma afirmação que parece uma heresia, que vai contra as ideias dominantes na nossa época. Só que nós vamos mostrar isso de várias maneiras, inclusive cientificamente. Na minha dissertação de mestrado, que esse livro aqui que nós vamos começar a dar uma olhada hoje, numa partezinha dele, ele é uma simplificação da dissertação de mestrado para uma linguagem mais popular, que é chamado O que há de errado com a política, fundamentos para uma verdadeira democracia. Lá na dissertação de mestrado era um estudo sobre a consciência da massa, da população como um todo. E eu apliquei nesse trabalho, nessa dissertação de mestrado, numa pesquisa feita aqui no Brasil, em conjunto com várias universidades, em várias cidades, capitais, inclusive em algumas cidades do interior. No meu caso, apliquei em Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, onde eu morava, essa pesquisa. Então, vamos tentar entender isso, por que mesmo de um ponto de vista científico, é importante essa abordagem das tradições religiosas e das filosofias, das grandes tradições filosóficas. Com a metodologia atual da ciência, é muito difícil a gente provar ou desprovar uma série de questões metafísicas. Muito difícil. Eu diria até, se a gente fosse muito rigoroso do ponto de vista científico, é impossível provar. Porém, indiretamente, a gente pode chegar a algumas conclusões que eu arrisco dizer, é como uma comprovação de certas verdades metafísicas. Uma dessas verdades é que existe no ser humano algo muito além, muito mais sutil e até mais importante do que a nossa estrutura genética e as nossas experiências de vida. Parece uma loucura o que eu estou dizendo, mas vejam o seguinte: se nós estudarmos as diferentes tradições religiosas, nas diferentes épocas e lugares do mundo, assim como as diferentes tradições filosóficas, nas diferentes épocas e lugares do mundo, e nós fizermos um estudo profundo da simbologia e das afirmações dessas tradições, se nós chegarmos à conclusão, como eu acredito firmemente que é possível chegar a essa conclusão, repito, como Teilhard de Chardin afirmava, que tudo que se aprofunda, tudo que se eleva, se aproxima. Então, qual a importância disso? Nós vamos mostrar hoje para vocês, num rápido apanhado de citações das várias tradições, que elas, no atacado, falam coisas muito parecidas. Como numa das citações aí que eu passei rapidamente, em que a doutora Anna Kingsford diz que todas as igrejas, todas as religiões falam a mesma coisa. A doutrina profunda delas é idêntica. É uma afirmação muito forte, mas se nós fizermos um estudo profundo das religiões, das filosofias, hoje eu vou passar rapidamente para vocês, nós vamos chegar à conclusão de que em diferentes épocas, muito diferentes, diferentes lugares, regiões, culturas, povos, línguas, os sábios, ao longo de toda a história da humanidade, chegaram às mesmas realidades, às mesmas verdades. Como que isso é possível? Se a nossa consciência fosse completamente, assim, materialmente e ambientalmente determinada, como a ilusão e o equívoco cientificista hoje, dominante no campo das elites, repito mais uma vez, nos quer fazer crer, então isso seria impossível.
Porque as diferentes culturas, as diferentes línguas, os diferentes lugares, as etapas, etc., de evolução humana, seria impossível que as pessoas chegassem às mesmas conclusões, às mesmas verdades metafísicas. Mas se elas chegaram, se os sábios da humanidade chegaram às mesmas conclusões em lugares e épocas muito diferentes ao longo da história da humanidade, isso é uma comprovação de que existe no ser humano algo que vai além da nossa estrutura genética e das nossas experiências de vida. Porque as experiências de vidas das culturas, das línguas, da economia, dos diferentes lugares ao longo do tempo variou muito, né? Como os antropólogos podem atestar isso muito bem. Então vejam, é muito importante esse estudo, por duas razões. Porque dele advém hipóteses muito importantes para orientar a ciência, de um lado, e desse estudo pode advir um reconhecimento científico do que o ser humano necessariamente é mais do que uma estrutura genética. Ah, mas nós não conhecemos, não importa se nós conhecemos bem, mas isso abre as janelas para nós não considerarmos, como hoje as elites consideram, que religião é sinônimo de ignorância, de superstição, que o conhecimento filosófico é um conhecimento, né, tradicional, é pré-científico. Ou seja, uma série de conhecimentos, de afirmações, de suposições, que na verdade eu não canso de dizer, são crendices, né? São suposições metafísicas superficiais que a ciência da nossa época, o pensamento cientificista, porque aí, quando eu digo cientificista, não é uma ciência estritamente científica. As pessoas querem, a partir de uma série de conhecimentos científicos, extrapolar visões metafísicas. Aí o que acontece é isso que nós estamos vendo no mundo, o mundo indo em direção a gigantescas catástrofes. Bem, então, minha gente, vamos olhar, com essa pequena introdução, vamos olhar agora vamos fazer um rápido passeio em algumas das mais importantes tradições religiosas e mesmo algumas filosóficas, né? Para a gente ter uma ideia de como é possível nós acessarmos uma visão de ser humano diferente e como todas elas afirmam coisas muito parecidas. Então, nós vamos pegar aqui, só pela ordem alfabética, né, uma série de tradições religiosas e vou mostrar para vocês algumas citações a respeito dos seres humanos. Aqui, nesse ambiente aqui dessa obra, nós estamos muito interessados em ver afirmações sobre a unidade subjacente à humanidade e as diferenças também que existem na humanidade. Então vocês vão ver que essas tradições, todas elas vão falar coisas muito parecidas, se não iguais. Então vamos pegar o budismo para começar. Então ele vai ter uma citação aqui complicadinha, né, sobre o absoluto, sobre a essência de todas as coisas. Então ele vai dizer que aqui não há uma realidade pensamental, ou seja, a essência, o absoluto, a realidade profunda, né, que tem a ver com a unidade de todas as coisas, é algo que vai além do pensamento. Então, nessa tradição das escrituras, nessa citação das escrituras budistas, nós vemos: na essência, não há as quatro nobres verdades, que é a base fundamental de toda a filosofia budista, né? Então ele está dizendo, não há dor, não é a causa da dor, que são as quatro grandes verdades, nem a cessação da dor, nem o nobre e óctuplo caminho, né, que leva à cessação da dor. Ou seja, toda a formulação filosófica do budismo, o próprio budismo está dizendo, na essência, não há essas coisas. A essência é uma coisa muito superior a tudo isso, que não deixam de ser formulações pensamentais, intelectuais. Então ele diz, na essência não há decadência ou morte. Tudo que nós conhecemos, experimentalmente, tem decadência e morte. Mesmo uma galáxia inteira. Ela nasceu, ela se desenvolveu e um dia ela vai decair e vai desaparecer. Isso é uma verdade científica, né? Nem destruição da noção de decadência e morte.
Não há o conhecimento do nirvana, não há a obtenção do nirvana, nem a não obtenção do nirvana. Isso é num dos sutras chamado Mahaprajna Paramita. Ou seja, existe uma realidade, o que essa citação está dizendo, que vai além. Existe uma unidade fundamental, uma essência, um absoluto fundamental. Tá? Agora vamos para a diversidade. Nós vamos pegar uma por uma dessas tradições e ver algo sobre a unidade e algo sobre a diversidade. O que nós estamos querendo mostrar aqui? Que as visões igualitaristas da nossa época estão sendo contraditadas por todas essas tradições, sem exceção. Só a ciência agora é que é esperta, que é inteligente. Só dando risada, né? Então vamos lá. Poucos são os homens que chegam a outra margem do rio. A maioria deles se contenta em permanecer na mesma margem, subindo-a e descendo. Isso é do Dhammapada. Ou seja, de novo aqui uma alegoria de que poucos são os seres humanos que atingem esse nível da outra margem do rio, que tem a ver com a unidade, que tem a ver com o alcançamento de uma realidade espiritual, divina, se nós quisermos, que vai além do pensamento. Outra citação. O nécio, o tolo, pode associar-se a um sábio toda a vida, mas percebe tão pouco da verdade como a colher do gosto da sopa. O homem inteligente pode associar-se a um sábio por 1 minuto e perceber tanto da verdade quanto o paladar do sabor da sopa. Ou seja, vejam a enorme, continental diferença que existe entre os seres humanos. Já de cara, que nessa tradição budista nós já estamos vendo. Nós vamos ver que todas as tradições vão repetir isso. Aqui essa última citaçãozinha do Dhammapada. Contempla este mundo adornado como uma carruagem real. Os nécios, tolos, estão encarapitados nele, mas os sábios não estão presos a ele. Uma última tradição ainda aqui, que grandes, pequenos e médios façam todos o melhor ao seu alcance. Ou seja, está dizendo que na humanidade nós vamos ter irmãos que têm uma dimensão de consciência, se eu pudesse usar essa expressão, que nos permite classificá-los entre médios, pequenos e grandes, ou pequenos, médios e grandes, ou grandes, médios e pequenos. Tá? Bom, deixemos o budismo só pelo tempo. Eu ficaria muito tempo comentando cada uma dessas coisas, mas não temos tempo para isso. Vamos para o confucionismo. Deus produziu o que há de bom em nós. Ou seja, há uma essência beneficente dentro de todos nós que nós podemos dizer que é uma essência divina. Então, está afirmando uma unidade. Agora, a diversidade. O homem superior pensa em seu caráter, o homem inferior em sua posição. O homem superior e o homem inferior. O homem superior busca o que é correto, o inferior o que é lucrativo. Os analectos do confucionismo. Ou seja, nós temos na nossa família humana homens superiores e homens inferiores. Todos são partes da nossa família humana, mas as capacidades e etc., principalmente aqui está se referindo à questão moral, à questão psicoespiritual, que afeta a ética, o comportamento da pessoa, são muito diferentes. Aí ele vem para o campo da política falando coisa semelhante, aí já no Shukling. O bom e o mau governo dependem dos dirigentes. Os cargos devem ser confiados não aos favoritos do príncipe, porém somente aos homens capazes. As funções devem ser confiadas não aos homens viciosos, porém aos homens eminentes, por suas virtudes e seus talentos. Ou seja, a questão ética e a questão técnica, intelectual, formação, a experiência e também a questão ética, as virtudes. Então, o que nós estamos vendo aqui? Existem homens eminentes por suas virtudes e seus talentos e homens viciosos. Ou seja, as diferenças sendo reafirmadas mais uma vez, como foram amplamente lá no budismo, aqui no confucionismo. Vamos adiante para o cristianismo.
a unidade. Deus é amor, em João 4,16. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e nele permanece Deus. Ou seja, aquele que permanece no amor permanece em Deus. Ou seja, é possível ao ser humano alcançar um verdadeiro amor divino. E nele permanece Deus e ele permanece em Deus. Isso se você parte do pressuposto que o ser humano é uma carga genética, mais experiência de vida, isso é um absurdo, isso é uma ilusão, um subjetivismo barato. Enquanto que barata é essa visão de que o ser humano não passa de uma carga genética, a sua experiência de vida. Isso é que é barato e que está levando o mundo a gigantescas catástrofes. Enfim, fala do amor novamente. Em Atos dos Apóstolos aqui, de um só sangue ele fez todas as gerações humanas. Ou seja, há uma unidade, há uma essência una em todas as gerações humanas. De uma outra maneira, mesmo a verdade sendo repetida. Em verdade vos digo que o que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, Jesus falando como a voz dessa essência divina, dizendo todos nós somos um. O que fizeres ao menor dos meus irmãos, e na minha visão, inclusive ele incluía aqui os animais, a mim o fizestes. Ou seja, há uma unidade fundamental. Então quer dizer tipo que ele pode, se eu fizer uma coisa a uma pessoa, eu posso estar fazendo a mim mesmo também? Pode não, certamente você estará fazendo. Entendi. Aí a questão da diversidade no cristianismo. Porque assim, o reino dos céus, como um homem que ia ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E logo partiu. Famosa parábola dos talentos. Muito mal compreendida. Da mesma maneira, a parábola do semeador. A parábola do semeador é simplesmente maravilhosa, porque ela pega o campo da ciência, o campo da influência do ambiente que nos cerca e pega o campo da essência das nossas, se eu pudesse chamar assim, das nossas almas. Né? O campo metafísico e o campo físico do ser humano. Metafísica é aquilo que vai além da física, vai além do método científico comum. Então ele diz, eis que o semeador saiu a semear. Quando ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outras partes caíram em lugares pedregosos. E não havia muita terra, logo nasceu porque a terra não era profunda e tendo saído o sol queimou-se. Veja que ele está falando da ambiência dentro da qual a semente, o ser humano, está caindo. Não é? Então, se a ambiência for muito ruim, muito contrária às possibilidades de desenvolvimento do ser humano, a ambiência afeta o ser humano. Então isso é o que a ciência nos fala. Né? As experiências de vida afetam a consciência do ser humano. Né? E tem a sua estrutura genética, que é a semente física do ser humano. Então, outra... porque não tinha raiz, que secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. De novo, um ambiente muito adverso às possibilidades de desenvolvimento das faculdades humanas sufocam as possibilidades de desenvolvimento. Nós sabemos disso. Uma criança come muito mal, enfim, é submetida aos maus tratos e tal, ela fica irremediavelmente tolhida nas suas capacidades de desenvolvimento. Até aí, temos que seguir o que a ciência está nos dizendo. Agora o que a ciência não está nos dizendo. Né? E na sua superficialidade insiste em não aceitar. O que ele diz? Outra caiu na terra boa e deu frutos. Ou seja, a terra boa é aquela ambiência que todos nós deveríamos almejar e lutar por ela, uma ambiência onde as pessoas tenham capacidade de se desenvolver plenamente dentro das suas capacidades. Certo? Outra caiu em terra boa e deu frutos, havendo grãos que rendiam 100 por 1, outros 60 por 1 e outros 30 por 1.
Ou seja, mesmo quando a terra boa, mesmo quando as capacidades, as condições do meio que nos cerca, as experiências de vida de uma pessoa forem muito semelhantes, as capacidades, que aí está representado pelos frutos, serão diferenciadas. Porque a pessoa que tem uma família mais ou menos grande, olha, né? Você vai ver, todos têm uma carga genética parecida, tiveram oportunidade de vida muito parecida, mas as capacidades às vezes são muito desiguais. Imagina entre a família humana como um todo. E aí ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, vamos adiante. Então, aqui ele está falando de uma realidade que acontece as diferenças a despeito da estruturação genética e das experiências de vida. Estão entendendo, pessoal? Isso é muito importante a gente acompanhar. O hinduísmo, de novo, unidade. O verdadeiro conhecimento é ver uma vida imutável em todos os seres e ver nos seres separados o uno inseparável, do Bhagavad Gita, capítulo 18. Afirmação nítida, clara, do uno inseparável. Todos nós temos uma raiz nesse uno inseparável. Amar todas as coisas, grandes ou pequenas, tal como Deus as ama, eis a verdadeira religião. Parece Jesus falando. Né? Parece lá o Evangelho de João, colocando, né, palavras na boca de Jesus e tal. Enfim, há uma tremenda identidade, espero que vocês estejam acompanhando isso, entre todas essas grandes traduções. Quando elas são apartadas, separadas de toda a sua parafernália, de ritos, de sacerdotes assalariados, de concepções antropomórficas, de interpretações literais das suas escrituras. Quando tudo isso é afastado, o que nós percebemos? Uma tremenda identidade. E isso que é um estudo rápido. Imagina se nós fizermos, se as nossas universidades, os nossos antropólogos, enfim, os nossos cientistas sociais se dedicassem a esses estudos com seriedade. Quanta coisa maravilhosa não apareceria. A diversidade agora no hinduísmo. O mundo dos homens, achando-se dominados sob o domínio da ilusão dessas três qualidades da natureza, que lá no Sanskrit chamam gunas, né? São qualidades essenciais da matéria, não compreende que eu sou superior a elas. Conservo-me intacto e imutável no meio dos inúmeros acontecimentos e mudanças. Esta ilusão é muito forte. Claro, nós olhamos com os nossos sentidos o mundo e parece que tudo é diferenciado, tudo é diferente. Eu estou aqui, o Johan está ali, nós não temos nada a ver um com o outro. Essa ilusão é muito forte. É tão denso o seu véu que é difícil aos olhos humanos penetrá-lo. Somente aqueles que a mim se dirigem e se deixam iluminar pela chama que está por detrás da fumaça vencem a ilusão e chegam até mim. Aqui está falando como Shri Krishna, no Bhagavad Gita, que seria um correlato da figura de Jesus, ou Cristo, né? Dentro da tradição, de uma das vertentes do hinduísmo, né? Enfim. Malfeitores e tolos não me procuram. Malfeitores e todos não me procuram. Nem aqueles que nutrem pensamentos baixos, nem aqueles que veem no vasto espetáculo da natureza somente o jogo das forças, ou seja, os materialistas. Tudo bem aí? Sem diretor, ou seja, o que existe é um Big Bang, um grande acaso, não há um sentido maior na natureza. Nem aqueles que extinguiram em si a centelha da vida espiritual se tornaram plenamente materialistas. Ou seja, esses não alcançam a essa realidade superior. Há 4 classes de gente que a mim se dirigem. Os infelizes, ou seja, que buscam uma saída para a infelicidade. Os que investigam a verdade, eu diria, pessoas que nascem com capacidades já diferenciadas de inteligência, de caráter. Os bondosos, o caráter, e os sábios, que unem as duas coisas, o caráter e a ânsia pela investigação da verdade, a ciência, a filosofia, etc. Então, de novo, uma tremenda identidade no que diz respeito às diferenças, no que diz respeito à unidade. E o islamismo.
Unidade. Ó povo, servi a Alá que vos criou, a vós e aos que vos precederam. Ele fez a terra para vosso assento e o céu para o vosso dossel. Ele faz cair a chuva do céu e produzir os frutos que vós sustentais. Do Corão 2:20. Então, ou seja, há um ser, uma união, uma unidade fundamental que nos criou e que nos mantém. Isso é uma dimensão que escapa completamente à ciência. Mas todas as religiões afirmaram isso. Aqui a diversidade fala aos homens segundo suas capacidades mentais. Se lhes falares de coisas que eles não podem compreender, poderão incidir em erro. Na tradição do Hadith das máximas de Maomé. Judaísmo. Vou acelerar um pouquinho porque já está chegando no tempo que eu queria para hoje. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Afirmação inequívoca da unidade. Diversidade. Quando os justos governam, o povo se regozija, lá dos provérbios. Mas quando no poder estão os perversos, o povo geme. Ou seja, tem justos e tem perversos. E não só isso, mas aqui é a questão política, que nós vamos chegar nas grandes instituições. Se de alguma maneira as nossas instituições não fizerem aos cargos de maior responsabilidade ascenderem os justos, o povo continuará gemendo. Taoísmo, sobre a unidade. Há uma coisa que existia antes do começo da terra e do céu, seu nome é o Tao. O grande princípio de ordem universal, é uma nota que eu faço para auxiliar a compreensão do que é Tao. Sintetizador e harmonizador do Yin e do Yang. Ou seja, um princípio fundamental por detrás de todo o começo da terra e do céu. Seu nome é o Tao, no taoísmo. O Tao é inominável e oculto. Contudo, todas as coisas se realizam nele. Ou seja, ele não pode ser apanhado pelo inominável, quer dizer, eu não posso apanhar pelo método científico comum. Não está dizendo que ele não pode apanhar, mas eu não posso pelo método científico comum. E, contudo, todas as coisas se realizam nele. É uma unidade fundamental. Diversidade. É fácil seguir o grande Tao, ou seja, numa linguagem ocidental cristã, é fácil seguir a Deus, mas o povo vagueia pelas veredas. Ou seja, existem pessoas, não é que seja uma coisa estupendamente complicada, é uma coisa simples, né? Como o Senhor Buda dizia, a verdade é simples, beneficente e lógica. Mas isso não quer dizer que ela seja superficial, ela é muito profunda. Mas é fácil seguir. O Senhor Buda, uma vez, perguntaram para ele, você poderia sintetizar os seus ensinamentos? O que o Senhor Buda disse? Estou dando como um exemplo, né, de como é possível sintetizar, simplificar as coisas. Ele disse, cessa de fazer o mal, aprende e faz o bem, purifica o teu coração. 3 frasezinhas. Aprende, cessa de fazer o mal, aprende e faz o bem, purifica o teu coração. Essa é a religião dos Budas, não só dele, de todos os seres iluminados. Buda quer dizer iluminado. Assim como Cristo é um título, Buda é um título. Não era o nome de Gautama, né? Era Siddhartha Gautama, pelo menos é assim que fala a tradição budista. Mas Buda é o iluminado, assim como Jesus não era Jesus Cristo, né? Cristo é um título, é um ungido. Enfim, é fácil seguir o tal, mas o povo vagueia pelas veredas. Ou seja, existe uma diferença que não tem como borrar. Unidade no shintoísmo. Todos os homens são irmãos, todos recebem as bênçãos do mesmo céu. Do mesmo céu. Diversidade. Para todas as coisas, grandes ou pequenas, cumpre descobrir o homem certo e elas serão bem administradas. Parece o Lawrence Peter, né? Todos nós somos incompetentes, inclusive eu, inclusive você. Todos nós temos nosso nível de competência. Se eu for além do meu nível de competência, for além das minhas capacidades, eu vou me tornar incompetente. É a mesma coisa. Aí a nossa administração agora, o que é de mais moderno e tal. E aqui, uma coisa que tem milênios, para todas as coisas, grandes ou pequenas, cumpre descobrir o homem certo, com capacidades grandes ou pequenas. E elas serão bem administradas. Bem,
Nós vamos parar por aqui hoje, pessoal. Na nossa próxima gravação, nós vamos entrar um pouquinho na filosofia. Eu tinha selecionado aqui para vocês algo sobre Platão, mas nós vamos deixar para a nossa próxima gravação rápida. Vocês vão ver que Platão, que é um dos grandes filósofos, né, do Ocidente, ele fala no mundo das ideias, né, mas fala também que existe uma diferença entre as almas. As almas de ouro, as almas de prata e as almas de bronze. Nós vamos falar nisso na nossa próxima gravação. E se tivermos tempo, vamos introduzir também a questão da ciência, um pouco de como a ciência fala da unidade, como a ciência fala da diversidade, mas acho que nós vamos tratar mais uma vez sobre essa questão das religiões e a questão das filosofias. Então, uma boa noite, obrigado pessoal por hoje, e termino repetindo, tenham paciência, que devagar se vai ao longe. Tchau.